Coração, amém? Está animado nesse dia, nessa noite chuvosa? Chuva é bênção de Deus, amém? Lembra disso. Seja bem-vindo ao nosso último domingo do ano. Que o Senhor te abençoe e que você não desista do ano das portas abertas, porque ele não terminou. Sabe, esse ano nós tivemos todos os anos Deus nos dá uma palavra profética. E o ano de 2024, quem se lembra? Foi o ano das portas abertas. E ele não terminou. Às vezes a gente já desiste, só falta 2 dias mesmo, deixa para o ano que vem. Não faça isso. Ainda hoje Deus pode abrir uma porta na sua vida. Não duvide. Você nunca sabe a hora de Deus. E às vezes Deus gosta das coisas com emoção. É igual passear de buggy lá no Nordeste. Não tem aquele negócio com emoção, essa emoção. Eu passei uns dias com a minha mulher lá, fomos passear de buggy, e a minha mulher falou, aqui tem essa coisa com emoção, sem emoção. Eu falei, não, aqui não tem emoção não, porque não tinha nada alto. Mas Deus às vezes gosta de emoções, às vezes Ele faz no último momento, quando a gente está esperando, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, o grande teste, muitas vezes na nossa vida, é o tempo. Porque você quer que Deus faça na sua hora. Mas Deus tem a hora dele. Não porque Ele é pirracento, ou que Ele quer fazer você sofrer. Acredite em mim. É que Deus está trabalhando na sua vida. Deus não tem problema com dinheiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por alguém falar amém. Os irmãos chovem, vocês não falam amém? Deus não tem problema com nada, Ele é sobrenatural. Mas Deus está usando todas as coisas para trabalhar na nossa vida. Muitas vezes o Senhor ministrou ao meu coração a respeito da paciência, da longanimidade, do tempo dele. Eu queria ver as coisas rápidas. Eu falava, Senhor, mas eu estou ficando velho. Se o Senhor demorar demais, o que vai adiantar? Mas o Senhor sempre nos lembra que até mesmo a nossa juventude pode ser restaurada. Lembra de Caleb? Leu a história de Josué e Caleb? Já tinham 80 anos, mas o vigor da sua juventude, quando saíram lá atrás para a guerra. Que coisa, né? E por falar nisso, a palavra de Deus para nós nesse ano, é que do ano que vem, 2025, será o ano da restituição. Restituição. Eu creio mesmo, que Deus vai trazer restituição em muitas áreas da sua vida. Eu não tenho dúvida que será um ano onde famílias serão restituídas. Estavam acabadas, estavam destroçadas, e Deus vai restabelecer. Vai ser um ano em que Deus vai restituir saúde. Pessoas que perderam a saúde, ficaram doentes, desde o Covid, nunca se recuperou. Deus vai restituir a saúde para você. Teve pessoas que foram ultrajadas, perseguidas, traídas, foram desonradas. Deus vai restituir a sua honra. Você está perdendo a chance de falar amém. Eu vou pegar no seu pé hoje. Vai ter que falar amém aqui. Que nós somos uma igreja pentecostal, não somos? Nós não somos igreja tradicional. Aqui a gente fala amém, glória a Deus. Talvez vocês não te contaram isso, que a videira é pentecostal, né? Então veja, o Senhor, e Deus, claro, também quer restituir a sua vida financeira. Muitas vezes você perdeu dinheiro, você fala, pastor, mas eu perdi dinheiro porque eu fiz besteira, porque eu gastei mais do que devia. Irmãos, quantas vezes eu fui roubado, ou também quantas coisas erradas eu fiz e eu perdi dinheiro. Mas a restituição não tem a ver com o seu merecimento. A restituição é graça de Deus. Deus restitui até o que você mesmo errou e perdeu. Mas Deus restitui o que roubaram de você também. Deus não vai fazer o diabo te devolver, não. O diabo não tem nada para te dar. Ele é o restituidor. Ele vai restituir todas as coisas na sua vida. Vai restituir o seu coração, o seu chamado, sua saúde. Agora, entenda uma coisa, que quando Deus faz, Deus não faz como o homem. O homem, quando ele reforma, nunca fica igual. Não é verdade? Mas Deus não. Deus, quando Ele restitui,
quando ele restabelece, fica muito melhor do que era antes. Vamos ler isso na Bíblia? Olha só que coisa impressionante, né? Aqui, e é interessante, aqui em Zacarias, capítulo 9, verso 10 e 11, vou ler aqui na nova versão Almeida atualizada, diz assim: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova, em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Eu acho isso tão bonito. Nós somos prisioneiros da esperança, nunca podemos ficar sem. Sempre haverá esperança para quem está no Senhor. Amém? Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Uau, que coisa! Não é como era antes. Se ele vai restituir em dobro, se roubar os 100, vai voltar 200. Se antes o seu casamento era bom e acabou, a restituição vai ser este casamento restaurado, mas muito melhor do que foi antes da queda. Essa é uma palavra poderosa. Agora, Deus também, na verdade, para o ano de 2025, Ele tem nos dado 2 palavras. Que coisa, né? Como o Senhor é bom. Tem colocado no coração do pastor Luiz, no nosso coração, essa palavra da restituição. Mas eu não sei quantos se lembram também que o Senhor tem colocado no nosso coração, lá em setembro Deus falou conosco, Ele tem nos falado lá em Isaías 43, 19. Coloca para mim Isaías 43, 19. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus também está nos prometendo que em 2025 Ele vai fazer coisa nova na sua vida. O que poderia ser de novo? O que você gostaria que Deus fizesse de novo na sua vida? Algo novo. Quantos solteiros temos aqui? Por que vocês levantam a mão e rapidinho abaixa? Não sei, parece que solteiro tem uma acusação, né? Não pode ser acusado. Por que não crê que Deus vai te dar um casamento? É algo novo. Não é verdade? Poderoso isso. Deus pode te dar um dom novo, uma habilidade nova, que vai mudar tudo. Imagina, Deus te dá uma habilidade no seu trabalho que você não tinha antes. De repente você começa a ter uma habilidade divina, uma percepção que você não tinha. Ah, pastor, será que Deus vai me dar um casamento novo? Não. Vai dar um restaurado, prazer em dobro, com o mesmo marido. Glória a Deus. Te peguei agora, né? Não confunda as coisas. Mas Deus, você deve deixar o Espírito Santo mover no seu coração. Deus quer te abençoar. Como um pai. Eu sei que é impressionante. Oi, querida. Vou orar para o seu primo, tá bom? Deus abençoe. Seja como criança. É assim que Deus abençoa, é verdade. A criança está em casa, né? Ela vem, faz o pai parar de falar, manda todo mundo esperar. Está tudo certo. Quanto mais você for como criança, coração simples diante de Deus, mais você vai receber. Como é que eu não vou orar pelo primo dela agora? Não é? Olha o tanto de testemunha. Então, eu fico impressionado como muitas pessoas se incomodam de nós falarmos dessas coisas. Aqui na videira, vocês só ficam falando isso, que Deus vai... Mas o que você acha que é um relacionamento com Deus? Esse mundo é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, é um mundo de lutas. E você quer vir para cá para colocar mais uma nas suas costas? Porque se você vem para cá para eu dizer que Deus está contra você, então ninguém pode fazer nada por você. Não é verdade? Porque se Deus está contra mim, quem pode me ajudar? Mas eu venho aqui para te lembrar que não, que Ele está do seu lado. E que você é um filho.
Eu sou pai, eu sempre estou pensando como que eu posso abençoar meus filhos. Meu filho do meio vai casar o ano 2025, um ano importante para ele, né? O segundo filho que vai casar. Eu quero abençoar, gostaria de dar um apartamento, não sei como ainda, mas eu estou orando, porque Deus se alegra em abençoar aqueles que desejam abençoar outros também. É algo novo, não é verdade? Então, eu quero que você tenha esperança no seu coração. Eu sei que talvez algumas pessoas podem estar aqui, você fala, pastor, mas é porque já faz muitos anos. E eu, de alguma maneira, perdi a esperança. Mas eu estou aqui hoje para profetizar que você é um prisioneiro da esperança. E que Deus vai restituir a esperança no seu coração. E vai te dar esperança em dobro, naquela área que você desistiu. Eu entendo você conhece o meu testemunho, eu fiquei desempregado 3 anos quando eu casei. Então, você sabe ter esperança por um momento, mas depois de anos, começa a ficar desafiador, e Deus precisa nos socorrer. Vê se consegue aumentar um pouquinho o meu retorno, não sei cadê o irmão, o Léo, alguém fala com ele. E você precisa de deixar que o Espírito de Deus coloque essas coisas no seu coração, porque não há nada que agrade mais, o coração de Deus, do que ver você feliz. O que agrada o coração de qualquer pai é ver filhos felizes. Nenhum pai tem prazer num filho deprimido. Pode ter tirado 10 na prova, mas está deprimido dentro do quarto, não quer viver. O que adianta? O que adianta um boletim maravilhoso com uma vida horrorosa? Isso é a lei. A lei é um boletim. A vida na lei é um boletim bonito, com a vida horrorosa. Por quê? Porque ele está cumprindo tudo certinho, mas não tem felicidade, não tem alegria. Qual que é o reino de Deus? Justiça, paz e sofrimento? Alegria. Alegria. Não é verdade? Alegria. Mas não é uma alegria emocional. Muito mais do que isso, ela é sobrenatural. Ela é de Deus. O Senhor quer sim nos abençoar. O Senhor quer sim trazer coisas novas no nosso coração, nos restituir. E eu creio que esse é um ano que o Senhor quer também fazer na sua vida financeira. Você sabe, essa questão da prosperidade, sempre no final do ano, nós temos uma palavra de Deus para você. E Deus dá as coisas para propósitos. Deus nos abençoa porque Ele tem planos na nossa vida. Não é a vontade de Deus que você passe necessidade. Não é a vontade de Deus, porque seria, meu Deus do céu. Por qual razão eu iria querer que os meus filhos passassem necessidade, tendo eu para dar? Não é. Nenhum pai em sã consciência pensa nisso. Mas por alguma razão, nós carregamos uma mentalidade, por muitos anos da religião, de que vida cristã é vida de miséria e de pobreza. Uma imagem muito ruim de Deus. Não é verdade, irmãos? Uma imagem muito ruim de um Deus mesquinho. Você fala, olha, pastor, mas talvez é porque Jesus era pobre. É verdade, Jesus era pobre, a família dele deu, quando eles foram levar a oferta, eles deram a rolinha, que era a oferta dos pobres. Mas quando ele nasceu, Deus mandou a provisão. Mandou ouro, incenso e mirra. E eles viveram muitos anos, certamente, as viagens que eles fizeram, com essa provisão que Deus deu para ele. Mas ele era porque escolheu. A Bíblia que diz, sendo rico, você fez pobre. Para quê? Quem se lembra do versículo? Por amor a nós. Para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Nunca foi a vontade de Deus que você viva uma vida pobre, sem ter condição de abençoar a sua família, abençoar as pessoas que estão perto de você, abençoar a obra de Deus. O Evangelho é, em primeiro lugar, para os pobres, é verdade. Para quê? Para que eles cheguem aqui, ouçam o Evangelho, sejam salvos e saiam da pobreza. Deus quer tirar o homem. Você já percebeu que todo regime opressor, as pessoas vivem na miséria? Quem já percebeu isso?
Mas Deus não. A igreja sempre foi abençoada. As pessoas querem falar que a igreja hoje é rica. Hoje, vocês já leram Atos? O que o povo vendia e levava lá para os pés dos apóstolos? Chacrinha? Fazendas. Levavam muitas posses, ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Havia um avivamento impressionante lá. Era um povo próspero. O povo de Deus tem sim, em muitos lugares, não tem recebido. Eu não vou julgá-los, mas não é essa a vontade de Deus. Eu quero ler um texto para você na palavra de Deus. Lá em João, capítulo 12. Quero lembrar os irmãos que, embora saiu no Videira News, antes que eu me esqueça, saiu no Videira News que nós teríamos um culto da virada aqui, às 21h30, mas serão dois, bom, serão dois cultos. Por quê? Porque tem muitos irmãos, muitas irmãs que são casadas, o marido não é crente, não vai aceitar ela ficar aqui até meia-noite e tanto, passando aí a virada, e ela quer vir. Tem muitos pais que não são crentes, não deixam os filhos ficarem aqui até mais tarde. Então, embora não seja a maioria, mas tem muitos irmãos nessa situação. Por isso, a gente vai abrir mão do nosso prazer pastoral, de ter um culto abarrotado, aquele movimento de gente em pé, que seria um culto só. Para o pastor pregador é uma benção, a gente adora isso. Mas para abençoar esses irmãos, então a gente vai ter um culto que vai começar às 19h30, ok? Vai terminar às 21h30, e o outro culto que vai começar às 10 da noite, e vai terminar logo depois da meia-noite. O pastor Aloísio deu a palavra dele que ele vai pregar no primeiro, e o segundo ele disse que é surpresa. Então, se você precisa vir no primeiro, não se preocupe, você vai ouvir o pastor Aloísio. Né? Mas eu acredito que ele não vai aguentar, não. Ele vai pregar nos dois, até porque ele vai ficar 2 meses sem falar, né? Os irmãos sabem, lembra de orar por ele. Vai operar agora no começo do mês, vai ficar aí 60 dias, né? Mas amém, eu vou estar aqui com você, em nome de Jesus. Não me deixe só. Então, nós teremos esses 2 cultos. Eu não sei em qual que você vem, mas com certeza vai ser sempre uma grande bênção. E amanhã a gente tem culto também, é a semana da virada. Amanhã, 19h30, nós vamos estar aqui para orar pela sua vida financeira. É um momento que a gente usa, você sabe que a gente quase não faz isso durante o ano, mas especialmente amanhã, se você quer orar sobre isso, colocar alvos para o ano de 2025, vem para cá para a gente orar. Deus colocar coisas no seu coração, sonhos, projetos. É muito importante a gente gastar esse tempo espiritual junto, na virada do ano, terminando um ano, começando o outro, e a gente apresentar isso diante de Deus. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, em João capítulo 12, verso 1, olha o que a Bíblia diz. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Você sabe, a casa de Marta, Maria e Lázaro, ela é um retrato da igreja, porque esses três tipos de pessoas estão dentro da vida da igreja. Na igreja tem as Martas, e elas são muito importantes, são os irmãos que eles não quietam. E a gente precisa deles. Eles servem, não é verdade? É uma bênção. Existe Maria, que são os irmãos que expressam realmente adoração, coração para Deus, apaixonados, inspiram outros a orarem também. Existem Lázaros. Quem são os Lázaros? São aqueles que estavam mortos e ressuscitaram, e só dele estar presente, o testemunho dele é uma declaração poderosa da glória de Deus. Você percebe isso? E existe o principal, Jesus está na casa. Então, essa casa, ela é uma expressão da casa de Deus. O que está acontecendo aqui é um retrato. E a Bíblia, então, está dizendo que Maria chega
e deposita um perfume caríssimo de bálsamo no Senhor. Unge os pés dele e enxuga com os cabelos. Vamos continuar o texto. Mas Judas, olha o Judas aí. Judas Iscariotes, também tem Judas na igreja. Eita Jesus, que coisa séria. Aqui não, né, irmão? Em nome de Jesus. Está amarrado. Mas a igreja é maior do que nós, né? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse o quê? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Como é que será que seria o Judas do nosso meio? Será que ele diria? Ele diria mais ou menos assim: para que fazer uma arena dessa? Com escada rolante. Não era melhor ter dado dinheiro para os pobres? Silêncio na arena. Pastor, o senhor tem coragem de falar coisas que passam na cabeça de alguns, né? Pois é. O problema é que Jesus não repreendeu Maria. Porque Judas não sabe que Deus tem dinheiro para fazer arena e tem dinheiro também para dar comida para os pobres. Para enviar missionário. Deus tem dinheiro para tudo. Mas o Judas não acha isso. O Judas sempre vai criticar. Sempre vai se incomodar com aquilo que é dado para Cristo. Eu sei, tem pessoas que dizem: pastor, tudo bem, mas se eu tenho que dar dinheiro para Deus, para que eu dou para a igreja? É uma pergunta legítima que as pessoas fazem. E é interessante porque as pessoas... mas antes tem gente que fala assim: não, pastor, mas será que se não der aos pobres, não está dando para Jesus também? Pode ser, porém, tem oferta que você dá só para Jesus e não dá para os pobres. Essa oferta, por exemplo, foi dada para Jesus, todinha. Foi derramado um perfume caro sobre ele. Não foi dado nada para os pobres. Tem coisas que Deus recebe só para ele, e que você pode dar só para ele. Quem está me entendendo aqui? Não é? Mas Deus também, você fala, então por que eu dou para a igreja? Porque a igreja é a sua casa, não é esse prédio. De fato não é esse prédio. Mas nós nos reunimos aqui. E quando nós nos reunimos aqui, e existem pessoas com o coração correto, como o de Maria, dando coisas para Deus de coração, o perfume dessa oferta é manifesto entre nós. E abençoa toda a casa, toda a vida daquelas pessoas. Então veja, aqui é um retrato muito interessante. É impressionante, quando Maria deu para Jesus, ela estava expressando isso no coração dela. A nossa oferta, na verdade, ela revela o nosso coração. Você sabe, um denário é o trabalho de um dia. E a Bíblia fala que Maria deu algo de 300 denários. Era o salário de quase um ano, 10 meses. Então, se você ganha R$2.000 por mês, é como se você tivesse dado uma oferta de R$20.000. Se alguém ganha 5.000, é como se ele tivesse dado R$50.000. Era muito grande realmente. O coração de Maria, no entanto, apenas revelava que nada era caro demais para ela, para dar ao seu Senhor, que tinha dado tudo por ela. Essa era o que estava no coração dela. Ela sabia que Ele deixou a sua glória e deu a sua vida por nós. Portanto, nada que nós possamos dar a Ele é demasiadamente grande, comparado a isso. Até porque Ele não está cobrando. Não há troca. Você não está devendo nada. Não havia dívida aqui. Havia amor, havia compaixão. No entanto, a Bíblia é clara em dizer que a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Na Bíblia nada é por acaso. Esse perfume que encheu aquela casa veio da oferta que ela deu. E da mesma maneira nós podemos perceber um ambiente de vida, um ambiente de glória, um bom perfume celestial, quando a igreja local
aprende a ofertar da maneira certa. Tem muitos lugares que as pessoas dão dinheiro, sabia? Mas você não sente o perfume de Cristo lá. Você não sente a vida de Cristo lá. Você não sente a presença de Jesus lá. Aqui tinha um perfume da oferta. E a presença dele estava lá. Quando uma igreja aprende a ofertar como Maria, e é disso que nós queremos dizer hoje, como que é, qual é o coração de alguém assim, essa igreja vai ter a presença de Cristo. Essa presença vai perceber a glória dele, vai perceber a presença viva dele. Mas tem muitos lugares que da mesma maneira se dão dinheiro, mas não se dão da maneira devida. Deus não aceita. Portanto, não tem perfume lá, não tem glória de Deus lá, não tem presença de Deus lá. É interessante que Judas, no entanto, considerou um grande desperdício gastar dinheiro com o Senhor. Veja, assim como a oferta de Maria revelou o coração de Maria, também revelou o coração de Judas. Judas não achou que era correto dar aquilo para o Senhor. Para ele não tinha valor nenhum. Mas pasme, esse teste não foi só para Judas. Judas sempre vai questionar qualquer oferta que se dá para a igreja. Se você contar para qualquer Judas que você é dizimista, ou que você dá oferta, você vai ser criticado. Judas sempre vai criticar. Porque o coração dele está no dinheiro. Tanto é que ele roubava. Ele roubava lá da tesouraria de Jesus. Ele mesmo era o tesoureiro. E Jesus sabia que ele roubava. E para mostrar para ele que aquilo não tinha valor nenhum, ainda deixava. Só para nos confrontar. Nós não deixaríamos, não é? Mas veja, em Mateus, no capítulo 26, verso 6, coloca para mim. Tem um outro texto parecido. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, outra casa, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Maria derramou aonde? Os irmãos perceberam? Nos pés. Esse aqui derramou na cabeça. Em outra casa, estando ele à mesa, verso 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Caiu todo mundo agora. E disseram: para que esse desperdício? Não é? Com todo amor e carinho. É como alguns irmãos. Todas as vezes que a gente fala de dinheiro na igreja, eles ficam indignados. Lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. O pastor vai pedir dinheiro. Já estou até vendo essa pregação. Querido, fique em paz. Não é para você a palavra hoje. Você não precisa dar nada. E nem pode dar. Sabia? Essa pessoa não pode dar. Por que ela não pode dar? Porque não vai acontecer nada. E quem vai ser o culpado? O pregador. Eu dei, como você falou, não aconteceu nada. Pois é, porque você fica indignado. Você tem problema com o dinheiro. Para você, todo pastor é ladrão, rouba, explora a fé das pessoas como se você desse para mim. Não. Se você não aprender a ter o coração correto, você não pode dar oferta, nem dízimo. Não adianta nada na sua vida. Não resolve nada. Deus não faz troca, os irmãos sabem. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Sim ou não, irmãos? É abençoada. Diga o que quiserem dizer, mas é um fato. Nós somos uma igreja abençoada. Nós passamos pelo Covid, e quando nós saímos do Covid, o caixa da igreja tinha aumentado. Não tinha diminuído. Porque teve muitos irmãos que prosperaram durante a Covid. Impressionante. Havia uma bênção de Deus. Por quê? Porque a maioria dos irmãos sabem dar com alegria, com amor. Aqui ninguém dá por troca, ninguém dá por coerção, por medo. Porque eu estou aqui falando, se você não der, o devorador vai te pegar na farmácia, na oficina. Oh Deus, que coisa horrorosa. Não, você precisa aprender uma coisa, amado. Pensa comigo, que alguém diz para você assim: olha, eu decidi parar toda a minha vida
e eu vou ficar agora andando do seu lado, para estar com você, servir o que você precisar. Ah, é? Uai, que bom. Mas por que você resolveu fazer isso? É porque fulano de tal mandou. Você ia querer uma pessoa dessa do seu lado? Porque, na verdade, ela nem queria estar lá. Ela só está por obrigação. Isso é igual namorar com quem não quer namorar com você. É horroroso. O pastor Luiz contou a história de um rapaz, aqui, de uma moça que hoje estava fazendo a corte. E aí, ela estava no ponto de ônibus à tarde da noite, quase meia-noite. Um outro irmão passou e a viu e reconheceu. Falou, irmã, o que você está fazendo aqui no ponto, quase meia-noite? Isso aqui é perigoso. Não, estou esperando o meu corte. Ele me falou que ia me buscar aqui às 9 da noite. Mas ele não apareceu. E aí, ele levou ela embora. No outro dia, ela encontrou com o rapaz, que era a corte dela, falou, mas escuta, você me largou lá, você combinou comigo. Ele falou, nossa, é mesmo, esqueci. Quando ela contou isso para o pastor Luiz, o que ele disse para ela? Termina hoje. Hoje, porque um homem que esquece uma mulher no ponto de ônibus, não gosta dela. Ela não é? Não, quem está apaixonado tem prazer de estar junto. Eu não quero ninguém perto de mim que não gosta de mim. Deus que me livre, você quer? Vai falar mal de... Se você não quer, por que você acha que Deus quer? A coisa mais horrorosa do mundo é ir para o céu porque está com medo do inferno. Mas está cheio de crente assim, estou errado? Que queria mesmo estar em outro lugar. Ó. Pois se você quer ir para o carnaval, meu amigo, vai, porque para lá é que é o seu lugar. Porque porco que gosta de lama. Ovelha gosta de pasto. Não tem ninguém te amarrando. Nem Deus. Deus não quer que você vá para o céu por medo de ir para o inferno. Ele quer que você vá para o céu porque você se apaixonou pelo noivo que mora lá. A vida cristã é uma vida de paixão. De uma relação de coração. Não adianta estar aqui na marra. Não adianta dar oferta na marra. Mas não se preocupe. Não tenha medo das nossas pregações. Você não é obrigado a nada aqui nessa igreja. Não vai ser amaldiçoado. Não vai acontecer nada. E você não pode dar porque você ainda não entendeu. Mas se você ainda fica indignado quando a gente prega sobre dinheiro aqui, e a sua cabeça se enche de um monte de coisa, eu só te dou um conselho, amado. Ore sobre isso. Por que te incomoda tanto? E você vai ver a vida toda, todo mundo falando mal. Meu Deus, como nós somos apedrejados, perseguidos, as pessoas nos julgam. E os primeiros a ser julgados sou eu e o pastor Luiz, que estamos aqui desde o começo. E somos abençoados? Sim, claro que somos. A Bíblia nos dá tantas promessas. Uma delas é chocante. Ela falou que quem deixar pai, mãe, negócio, trabalho, profissão, futuro, por amor de mim, do Evangelho, vai receber 100 vezes mais. No presente século. Eu nem recebi 100 ainda do que eu deixei. E eu deixei por amor, deixei por um chamado. Deixei há 27 anos atrás, quando eu já ganhava, naquela época, 50 mil de salário numa multinacional. E Deus não me deve nada, fiz por um chamado. Mas não ganho 500, não. Nem 5 milhões, é 100 é quanto? Vai dar mais de 500, né? Umas promessas que a gente acha que não tem fé para crer, né? É grande demais. Mas Deus faz promessas para te abençoar. E Deus tem muitas maneiras de abençoar. Mas as pessoas sempre estão com inveja. Sempre. E lá fora. Não permita que o diabo contamine o seu coração. Porque o diabo quer roubar a sua vida. Quer roubar a sua bênção. Deus não precisa. Deus não precisa que você oferte. Mas você precisa. É essa a questão que as pessoas não entendem. Então veja, que essa história aqui é outra Maria. Dizem os estudiosos que essa Maria aqui é a Maria Madalena. Lembra dela? Aquela que tinha demônios, que era prostituta. Agora eu vou te chocar pior ainda. Se ela é a Madalena, como todos os estudiosos concordam que é,
Então, esse perfume que Jesus aceitou foi comprado com dinheiro de pecado. Eita. Você aceitaria? Esse é um problema, Jesus aceitou. Por quê? Porque a graça de Deus transforma a maldição em bênção. Até o que não podia ser dado, Ele aceita para abençoar você. Ele transforma a maldição em bênção. Eu não estou mandando você pecar para dar nada para Jesus. Só estou te mostrando que a graça de Deus é maior do que as suas falhas, do que os seus erros. Sempre as pessoas querem fazer essa pergunta para mim. Se chegar um traficante na igreja, quiser dar o dízimo, ele pode? Eu não tenho nada a ver com isso, tudo depende do coração dele. Ele está dando porque ele está mudando de vida, porque ele converteu, nasceu de novo como essa mulher prostituta. O dinheiro que ele tinha era da vida passada dele. É uma questão dele com Deus. Veja, a graça de Deus é poderosa. Essa mulher recebeu e deu, porque ela foi abençoada e ela se apaixonou. E o Senhor recebeu. A graça de Deus tem o poder de mudar até o futuro. Ela muda o fruto do pecado, por causa de um coração sincero. Mas os discípulos ficaram indignados por darem a oferta para o Senhor. Acharam que era um desperdício. Andaram com Ele 3 anos. Foram abençoados por Ele. Foram transformados por Ele e ainda assim achou que não devia. É um negócio impressionante. Muitos irmãos ainda ficam indignados. A minha oração é que Deus dê a eles revelação. Geralmente são pessoas que nunca saem do lugar onde está. Nunca prosperam. Nunca vão para frente. Vivem a vida amargurados, reclamando. Sendo que Deus tem para eles também. Você não precisa ficar com inveja do ímpio que prospera no seu caminho, meu lugar, diz a Bíblia. Por quê? Porque às vezes o que ele tem é só dinheiro. É tão miserável que só tem dinheiro, mas não tem sono, não tem paz, não tem alegria, não tem saúde física, emocional, casamento destruído, num quarto está a mulher com depressão, o outro está um filho drogado. Eu conheci outro dia um jovem bilionário, herdeiro, vive nas drogas, vive drogado o tempo todo. Pegou a fortuna, tem uma herança que dá para ele 3 milhões por mês e vive um zumbi. Isso é bênção? Não, não é. A bênção de Deus enriquece, sem trazer desgosto, sem destruir casamento, família, vida. Isso é bênção. Se você quer ver se alguém é abençoado, olha isso. Ele prosperou, mas é feliz. Ele prosperou, mas o casamento dele está lá, não destruiu a família, não destruiu a vida, não se arrebentou, não desviou. Não. Então é bênção de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos concordam? Veja, é fácil a gente observar, mas às vezes começamos a dar ouvidos para as pessoas lá fora, pelos críticos, não é? Agora, veja, quando nós somos generosos, nós nos tornamos pessoas de um outro nível. Porque se eu devo, por que eu falei para você? O Senhor, Ele poderia levantar apenas algumas pessoas para ofertar. Deus podia fazer isso? Podia. Ele poderia falar, vou liberar todo mundo, vou levantar aqui uns 3 ou 4, vão ficar muito ricos, bilionários, e eles vão bancar a igreja. Por que Ele não faz assim? Porque Ele quer que todo mundo participe. Ele quer que todo mundo possa ser abençoado, e não alguns poucos. Essa é uma verdade. Veja que, no livro de Êxodo, no capítulo 35, verso 4, vamos ler. Êxodo 35, 4. Disse mais, isso aconteceu quando o Senhor deu a eles aqui a revelação do tabernáculo, não é? Lá no deserto. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor. Aí ele fala o que era para trazer: ouro, prata, bronze,
estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Veja que a primeira coisa que nós vemos é que Deus só aceita a oferta de alguém que tem um coração disposto e voluntário. Ele falou, todo mundo que tiver um coração disposto e voluntário, esses podem trazer. Quem não tem um coração disposto e voluntário, não traga. Falo isso na sua frente, falo isso na frente da internet, não tenho medo. Porque, acredite em mim, não estou aqui, nem eu, nem o pastor Luiz, há 30 e tantos anos para tirar dinheiro de ninguém. Não precisamos. Mas você e eu precisamos, sim, da bênção de Deus. Mas por que muitos não têm prosperado, apesar de dar? Porque dão do coração errado, dão reclamando, dão porque um pregador está pondo esse jugo nas costas dele. Talvez porque o marido, ou a mulher, ou o pai, a mãe está obrigando a dar. Essa oferta não funciona. Deus não aceita. Deus só aceita aqueles que têm um coração voluntário, disposto a dar. Voluntário. Há pessoas que são constrangidas. Olha o que diz, daqui a pouco a gente vai voltar para o texto. Vai lá para 2 Coríntios 9, 7. Olha o que diz. Cada um, coloca para mim, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza. Ai, meu Deus do céu. Chegou de novo esse negócio de oferta das primícias. Misericórdia. Não é para você dar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, não por necessidade, não por constrangimento, não por medo do devorador. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha, eu sempre procuro ensinar para você o que eu pratico. Deus ama a honestidade. Talvez você está me ouvindo, você fala, pastor, eu acho que eu sou o Judas, eu acho que eu sou os discípulos indignados, eu sou esse sujeito aí que me incomoda quando vocês falam de dinheiro. Mas te ouvindo, talvez eu esteja errado. Ótimo, eu gosto de gente assim. E Deus também. Fala isso para Deus. Senhor, por que eu sou assim e outros não? Talvez eu esteja errado, fala comigo. Eu não tenho prazer de dar, eu não tenho alegria. Deus vai te dar tanto prazer, e Ele não vai só te dar prazer, vai te dar alegria, e vai te dar o dinheiro também para você dar. Você vai ter prazer de chegar para os seus amigos falando, não tem mais essa confusão aqui de dividir centavos na mesa. Eu vou pagar. Quero abençoar vocês. Não é maravilhoso um negócio desse? Vamos brigar para ver quem vai pagar. Quando eu encontro uns amigos meus antigos do mundo, isso é um milagre grande, né? Eu gosto, às vezes, de surpreendê-los. Às vezes eu estou na fila lá, de uma comida no quilo, eu pego a fichinha dele e pago. Ele, não, que é isso? Porque eles não sabem nada sobre receber. Não sabem dar, não sabem receber. Você só pode receber quando você aprende a dar, você aprende a receber. Mas o ímpio não dá conta de receber, ele fica todo incomodado, ele já fica assim, por que você quer pagar? O que você está querendo? Ele já está desconfiado de você. Por nada, eu quero te dar, amadinho, quero te abençoar, porque eu tenho sido abençoado. Não é? Isso é poderoso. Deus ama quem dá com alegria. Mas se você for honesto, falar, Deus, mas eu não tenho alegria. Mas você quer ter? Essa é a pergunta. Fala para Deus, Senhor, eu quero ter alegria. Quero ter alegria. Ninguém rouba de Deus não, querido. Ah, pastor, mas tem muito pastor ladrão. Claro que tem. E tem médico ladrão, advogado, político, não, tem também. E você tem o Espírito. Eu falo com amor e carinho. Se você acha que eu sou ladrão, e o pastor Luiz também, o que você está fazendo aqui? Não é? Com todo o respeito e amor e carinho que eu tenho por você. Eu não ficaria numa igreja que eu acho que os pastores são ladrão. Nossa igreja, ela é transparente, os irmãos que estão aqui sabem, nós temos um conselho fiscal, por amor a vocês. E a nós também, porque alguém pode até falar mal, mas está lá, tudo às claras. E quem fiscaliza isso são os maiores dizimistas da igreja. Eles é que olham as contas. Eu tenho salário, não temos comissão aqui não, gente.
Eu nem assino cheque, graças a Deus. Não mexo com dinheiro, eu só prego o evangelho. Agora, Deus nos abençoa. Não nego para você. Se você quiser ficar com inveja, fique. Azar é seu, não precisa, porque Deus tem para você também. Eu não vivo do salário da igreja há muitos anos. Todo mês Deus faz milagres na minha vida. Que jeito? É outro tempo para te contar. Sempre eu sou surpreendido. Quando eu falo assim, não é que eu não estou abrindo mão do meu salário, não. Ainda não. Mas sempre Deus me dá mais do que o meu salário. Porque Deus, eu trabalho para Deus. Agora, as pessoas, elas ficam incomodadas muitas vezes e não entendem que é na confiança e na alegria que você é abençoado. Por isso eu falo de verdade em amor, porque eu realmente amo a pessoa que acha que eu sou ladrão. E por amar a ela, eu falo, então por amor a você, você tem que ir para uma igreja que você confia no pastor lá. Não é? Agora, se você acha que eu tenho que ser miserável, andar num carro enferrujado, então, amado, me perdoa, eu vou te decepcionar, porque eu não vou. Não vou, né? Eu já andei. Mas Deus me tirou de lá e vai tirar você também. Não fique incomodado porque alguém é abençoado do seu lado. Não fique incomodado porque o irmão está prosperando do seu lado. Apenas fala, Senhor, me prospera também. Eu sou tão filho quanto ele. Não fala que você é melhor que ele, não. Aí já perdeu a bênção. Cuidado com as comparações. Elas podem ser boas ou malignas. Não, admira. E seja honesto. Fala, me dá esse coração alegre. Porque se você tiver alegria, Deus vai te dar. Porque veja, Deus não é bom. Por que Deus vai te dar dinheiro para você dar, se ao dar você fica triste? Deus não quer te ver triste, por isso que Ele não te dá para você dar. É verdade. Deus é bom. Né? Deus é bom. Agora, quando você tem prazer e alegria, fala, então, já que eu vi que você gosta, eu vou te abençoar. Eu vou te dar. Eu não sei quanto aos irmãos, eu sei que pode parecer pedante. Eu tenho prazer de abençoar. Minha mulher sabe disso. Gosto. Às vezes eu tenho até que me vigiar, para não fazer o que não devo. Outro dia, o camarada, eu acho que o cara me roubou uns R$100. Sabe quando você dá, fala, esse cara me enganou, vai beber. Ele chegou para mim, com uma pastinha, eu estou com a filha internada, não sei aonde, não sei o quê, uma pastinha na mão, e eu não pedi para ver a pasta, também não sei o nome da filha dele, que adianta. Eu olhei para ele, pensei, então, eu estou precisando aí. Aí eu arranquei e dei. Ele nem... Obrigado. E eu fiquei olhando ele embora. Eu falei, não sei por que eu estou desconfiado, que eu acho que ele me levou aqui na conversa. Acho que ele mentiu para mim. Eu falei, aleluia. Melhor sou eu que tenho para dar do que alguém que precisa para receber. Não é? Um dia minha mulher foi roubada. Roubaram uma pulseira dela numa viagem. Pulseira que eu dei para ela, acho que de 25 anos de casada. Que foi, pulseira boa. E ela estava triste. O pastor Luiz falou para ela, Marília, não fica triste não, que melhor é ser roubada do que ser ladrão. Não é? Melhor ser o roubado do que ser o ladrão, porque o ladrão é um miserável, coitado. Você não, você é abençoado, Deus vai te dar outro. E eu dei outro para ela. Deus deu outro para ela. E pôs o dinheiro no meu bolso. E eu dei. Eu dou, não tem problema, porque Deus não tem problema. Não tem uma mente mesquinha de Deus. Um dos meus filhos, quando era pequeno, gostava muito de bolacha, gosta até hoje. E eu comprava, e ele começava a comer e parava. Eu falava, come mais. Ele, não. Eu falava, por quê? Ele falava, porque vai acabar. Eu falei, mas se acabar, eu compro outra. Tem muito crente que é assim, ele vive com Deus, ele vive a vida no inferno, com medo de que vai acabar. Aí ele nunca usufrui também. Ele tem, mas é um miserável. Já viu gente que a vida inteira, ele vai, o copo bom, aquele bom de cristal, vai ficar guardado até morrer. Por quê? Que vai quebrar. Pois que quebre todos, mas vou beber nele. Na minha casa eu uso tudo.
eu uso os copos de cristal, não tem toalha guardada, não tem copo guardado, e quebra, e Deus dá outro. Seja liberto em nome de Jesus. Chega na sua casa hoje, pega os copos bons, põe na mesa, a xícara boa, a roupa de cama boa, usa para você usar. Oh Deus, por que eu estou falando isso? Deve estar te libertando. Então você precisa aprender a confiar no Espírito Santo. Não é verdade, irmãos? Então se você confia nessa obra, e você tem motivos para confiar, nós somos uma igreja jovem, irmãos, 25 anos, em 40 países, 1.300 igrejas. Só aqui em Goiânia nós sustentamos 500 pastores, 500 funcionários. São mais de 100 zeladores. Não é bom chegar aqui, o chão está limpo? Puxa vida, banheiro cheiroso, não sei se está, espero que esteja. De vez em quando eu uso os banheiros aqui para ver. Não é fácil. Mas por quê? Porque Deus nos dá para o nosso próprio uso, para nos abençoar, para você chegar aqui e ser abençoado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, você e a sua casa. Então, eu falo em amor com você. Ore sobre isso. Se você não tem alegria e com o coração disposto, não vai adiantar dar. Deus não vai aceitar, não é? Deus não quer que você seja obrigado a ofertar. Muitos não dão espontaneamente, estão coagidos. Você não deve fazer isso. Se alguém quer estar com você, deve estar espontaneamente. E Deus é assim também. Agora, interessante que a palavra voluntário, volta lá para Êxodo, por favor, capítulo 35, verso 4 até o 6, cada um de coração disposto voluntariamente. Essa palavra voluntariamente, olha que interessante, é a palavra hebraica nadi, que significa voluntário, generoso, mas também significa nobre ou principesco, que vem de príncipe. Sabe o que a Bíblia está falando? Eu aceito a oferta de quem tem um coração nobre, um coração principesco, principesca. Fala para a irmã aí, irmã, você é uma principesca. Tem um coração de princesa, de príncipe, gente nobre, gente que dá porque ama a casa de Deus. Eu dou porque eu sou tão abençoado aqui, minha vida é tão abençoada aqui. Eu louvo a Deus, eu não falo para me vangloriar. Eu dou dízimo e oferta há 34 anos, nunca me tornei mais pobre. Pelo contrário, eu era pobre. Deus me prosperou todos os anos. Por quê? Porque eu sou abençoado só de estar. As pessoas não têm ideia, irmãos. Falo com toda humildade do meu coração, não é por nós, é pela graça de Deus. Só de você entrar naquela porta ali e sentar aí, você não está vendo, mas você está debaixo de uma influência espiritual. Você está sendo, a unção alimenta, quebra cadeia, você nem sabe. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, casamento ruim, brigado, pé de guerra. Mas a pessoa vem para a igreja, eu conversando, eu falei, é mágoa, você está com mágoa. Mas já perdoei, mas a mágoa está aí, não saiu não. Falei, por isso está ruim, por isso que está sem graça. E sabe por que está com mágoa? Porque você é maravilhosa, você não merece estar passando o que você está passando. Falei em amor, ela começou a chorar. Falei, então você admite que você não dá conta de perdoar? Com muito custo ela admitiu. Falei, então nós vamos orar agora, e a unção de Deus vai te libertar. Pus a mão na cabeça dela. E ela saiu de lá, querendo ir namorar com o marido dela. Verdade. Deus libertou ela na hora, a cadeia caiu. Você, quanto custa isso? Não tem preço. A unção de Deus. Quantas vezes você entra chorando ali, oprimido, vai embora rindo. E continua devendo. Porque às vezes não é na hora que se resolve as coisas. Mas Deus faz um milagre ali na frente. É ou não é? Coisas acontecem na nossa vida. Umas coisas demoram mais, outras menos. Deus está trabalhando. Eu falei para os irmãos, eu fiquei 3 anos desempregado. Foi muito duro.
Outras coisas foram mais rápidas, outras mais longas. Mas hoje eu olho para trás, eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Mas eu não vou negar para vocês. Minha mulher está aqui, eu não sou hipócrita. As piores noites, talvez, que eu passei foi ansiedade com falta de dinheiro. Como pai de família responsável, que tinha que pagar a conta, que tinha filhos com sonhos, como qualquer pessoa. Mas eu estava aprendendo. Hoje eu olho para trás, conhecendo a graça e o favor de Deus, eu falei, por que eu fiquei assim? Para que isso? Para que eu sofri tanto? Não precisava, mas eu estava crescendo. Deus estava me ensinando para eu poder pregar o que eu vivi para você, é melhor. Nós não pregamos tudo que nós sabemos, pregamos tudo que está na Bíblia. Mas quando a gente passa pelas coisas é melhor, tem mais realidade, não é verdade? Quando você encontra alguém, só dele falar para você, querido, eu sei muito bem o que está passando, eu passei por isso aí. E Deus me tirou, Deus vai tirar você também. Só de você ouvir isso, você já... É incrível, todas as vezes que eu conto meu testemunho da labuta financeira, as pessoas falam, pastor, escreve um livro. Você tem que contar isso para os outros, porque se sentem consoladas. Não é? Então Deus, nós somos um povo abençoado por estarmos aqui reunidos. E a Bíblia fala que, então, quando você tem um coração nobre, porque o nobre é esse, ele fala, puxa vida, o que eu tenho recebido na vida da igreja não, é incalculável. E agora eu estou preocupado em dar alguma coisa num lugar que tem sido uma fonte de vida para mim. Isso é um nobre, ele é um príncipe. Esse coração é o coração que a Bíblia está dizendo que Deus aceita. Quando somos generosos, nós nos assemelhamos a príncipes. E quando a gente tem esse coração, nós podemos ofertar. Ainda lá em Êxodo, no capítulo 35, verso 5, a Bíblia nos mostra algo muito poderoso. Diz assim, tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Deus não quer que você dê o que você não tem, tá bom? No Novo Testamento, a Bíblia fala que cada um contribua do que tem, não do que não tem. Eu sei que tem igrejas aí que mandam pessoas pegar empréstimo para ofertar. Não é bíblico, não está na Bíblia. Cada um dá do que tem, não do que não tem. Uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas. Provavelmente essas peles finas eram as peles de golfinhos, que eram bem grossa, resistente, eles eram usados para fazer calçados, por isso que eles tinham essas peles. E ela era uma das coberturas do tabernáculo, porque ela era muito resistente. Madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Veja que a primeira coisa que é mencionada aqui na lista são os metais caros. Mas depois do ouro, da prata e tudo mais, a gente tem uma lista de tecidos, como eu disse para você, de peles finas. Os tecidos e as peles aqui, que o Senhor estava pedindo para eles, e por que eles tinham isso para dar? Porque era com isso que se faziam as roupas e os sapatos. Eles eram usados para isso. E eles tinham tecidos coloridos. Você vê, naquela época, quem tinha tecido colorido era rico. Porque lá era tudo algodão cru, era igual saco de arroz, aí, do que é, nem sei. Aquele junco, né? Hoje mudou, né? Parece que colorido é barato, preto e branco é que é caro. Estou de preto. Porque cor sempre foi uma coisa muito cara, né? Hoje não, hoje você vai na feira ali, eles pegam a camiseta, jogam as tintas lá, já viu? Torce, faz uma arte e vende por R$15. Cheio de cor, baratinho. Mas naquela época não. Então, e eles tinham, interessante, que eles tinham todas essas coisas. Mas a minha pergunta para você é, como que um povo que havia sido escravo, eles estavam, essa história toda acontecendo no deserto. Eles tinham saído do Egito. Eles eram escravos, lembra disso? Como que um povo que havia sido escravo no Egito poderia trazer
ofertas tão caras como essas? Da onde eles tinham isso? Veja que a verdade é que quando eles estavam saindo do Egito, Deus mandou que cada um deles pedisse dinheiro para os egípcios. E que Deus ia dar favor para eles, aos olhos dos egípcios, e eles iam entregar as coisas para eles. Vamos ver isso na Bíblia? Olha o que está escrito aqui, ó. Êxodo 11, 2. Êxodo capítulo 11, verso 2. Você sabe, o Egito era os Estados Unidos naquela época. Era a nação mais rica da terra. Portanto, o povo que saiu do Egito se tornou uma nação de milionários. Olha o que diz. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, até porque já estava debaixo de 10 pragas. Como diz o outro, some daqui, criatura. Leva tudo que eu tenho, mas Deus que me livre. Nós estamos sofrendo demais. E a Bíblia fala que eles saíram do Egito com muito ouro, muita prata, muita roupa, muito tecido, tudo eles levaram. O povo tinha sido escravo por séculos e não tinham recebido salário nenhum. Então, muitos entendidos falam isso, eu acredito que isso também é verdade, é que o Senhor naquele dia estava restituindo os anos de escravidão que eles trabalharam sem receber. Faz sentido. Deus estava sim fazendo isso, até porque Provérbios, capítulo 13, verso 22, a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Está aqui uma oração que pouco crente faz. Quantos pais de família tem aqui? Levanta a mão. Você vai deixar herança para os seus filhos. Quando chegar a sua hora de partir, você não vai deixar sua família sem nada. Deus vai te dar tanto e vai te dar para que quando você for, sua família vai ficar abençoada. Está aqui uma promessa. Você deve falar isso para o Senhor. O dia que eu partir, Senhor, eu vou deixar herança para os meus filhos. E quantos filhos aqui de crente? Fala amém, criatura. Fala, abençoa meu pai. Mas não fica querendo que seu pai morra, não. Isso é macumba. Isso é filho pródigo, né? Mas a riqueza do pecador, olha isso aqui. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Que coisa, hein? Isso é impressionante. É. Um dos itens. E veja que um dos itens que o Senhor coloca, então, isso eu quero chamar a sua atenção, são as peles finas, que eram peles de animal marinho, provavelmente do golfinho, que era usada para fazer sapato. No dia em que eles saíram do Egito, eles não tinham ideia. Eu acho que eles pegaram toda aquela riqueza e também pensaram, graças a Deus, Deus está nos restituindo. Olha o tanto de dinheiro que Ele nos deu. Eles acharam que toda aquela riqueza era para eles. Era também, mas na verdade, Deus tinha um propósito maior. Porque eles não sabiam que Deus iria se revelar, ia revelar a eles uma casa que Ele queria construir para eles, para Ele, no meio deles, para abençoar a eles. Deus tinha um propósito. Eu vou fazer uma casa para eu morar no meio desse povo, que era o tabernáculo. Para que se eu estiver no meio deles, eles serão abençoados. Então eu preciso dar para eles o que eu vou precisar para minha casa. Claro que eles não deram tudo. Muita coisa ficaram com eles, mas toda aquela riqueza tinha um propósito, edificar a casa para Deus no meio deles. Eles entenderam agora, porque foi isso que eles trouxeram. Eles trouxeram o que eles tinham recebido. Ou seja, aquela prosperidade tinha um propósito. Eles não sabiam, mas Deus queria edificar uma casa para ele. E por isso estava abençoando a vida deles. Porque se Deus mora, se a casa de Deus é no meio da sua família, ninguém vai tocar na sua casa. Nunca vai faltar coisa alguma. Veja, Deus precisava de casa, irmãos? Ele é o Senhor de todo o universo. Ele queria fazer uma casa no meio do seu povo para abençoar o próprio povo. E deu para eles toda a condição, e eles agora estavam entendendo que toda aquela riqueza tinha um propósito.
Eu sei que quando você pensa que você está dando uma oferta, você está abençoando a casa de Deus. E é verdade. Mas, na verdade, você está sendo abençoado. Tem um irmão na nossa igreja, foi criado na igreja, ele conta que ele era jovem, né, de uma igreja pequena, mas ele sempre amou a vida da igreja. Ali com os irmãos, aquela coisa toda. Ele cresceu, se tornou empresário. Depois ele, já tem muitos anos que ele é da videira. E é interessante que ele se tornou realmente um empresário muito grande. E a empresa dele faturava 70 milhões de reais por ano. Muito dinheiro. E ele falou assim, ele colocou uma coisa no coração dele, eu sempre vivi a vida da igreja, eu sempre fui tão abençoado, eu vou começar a construir todo ano um prédio para videira nas cidades espalhadas. Mas ele não constrói qualquer prédio não é um barracãozinho não. Você tem que ir lá para você ver. É com tudo, com som, cadeira, LED, ele põe tudo, ar-condicionado, é um negócio impressionante, prédio muito bom. Eu nem sei quantas cadeiras, hein, lá em Araguaína que tem uma, né? É um prédio muito bom. E ele já fez 3 ou 4. Todo ano ele faz um, custa 1 milhão e tanto. E ele falou, eu quero abençoar a igreja. E ele começou a construir, para abençoar. Isso aí não sou eu que estou contando, é ele. E aí, o que aconteceu recentemente? Uma multinacional procurou ele e comprou a empresa dele, para ele continuar sendo sócio. Falou, vou comprar uma parte, você tem que ficar. Sabe o que aconteceu? O faturamento dele de 70 milhões passou para 300. Olha o tamanho do pulo que ele deu. Agora, e ele fala, pastor, e Deus falou comigo. Eu achei que eu estava abençoando a igreja, ao dar todo ano um prédio montado. Mas eu descobri que o que aconteceu com a minha empresa foi porque eu abençoei a igreja com alegria. Ele falou, ele concluiu. Ele falou, quando eu queria abençoar, depois descobri que na verdade sou eu que estou recebendo uma bênção que eu nunca imaginava, porque ele nem estava atrás disso. Coisa impressionante. Às vezes a gente dá achando que nós vamos ser abençoados, que nós estamos abençoando. E estamos, mas o que você não sabe é que você vai ser muito mais abençoado. Porque não é uma questão de troca, é uma questão de nobreza. Deus é nobre, Deus não fica devendo nada para ninguém. A casa de Deus, claro, não é um prédio, né, irmãos? Mas é o lugar que a gente se reúne. É por isso que o Salmo 23, verso 6, Davi fala que ele acredita que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Só que ele não para por aí. Ele fala mais uma coisinha. E eu habitarei na sua casa todos os dias da minha vida. Por quê? Porque ele sabe que a bondade e a misericórdia está na casa de Deus. E a casa de Deus não é esse prédio, mas somos nós que reunimos aqui para sermos ministrados. Existe favor para você neste lugar. Então, quando você está dando para você mesmo abençoar. Você fala, pastor, mas eu pergunto para os irmãos, Deus sabe onde está todo o ouro da terra? Sim ou não? Sabe. Então, para que pedir para o povo trazer? Ele não podia chamar Moisés, falar, Moisés, é o seguinte, você vai andar 30 quilômetros aqui nessa direção, depois você vai pegar 2 quilômetros à direita, sobe mais 1 quilômetro, pode cavar, tem um veio de ouro aí, enorme. Pega o ouro, tudo que é preciso para construir e faz. Podia fazer isso ou não? Claro. Por que não fez? Por que Deus não conta para você onde tem dinheiro, onde tem ouro? Deus não podia contar? O pastor Ulisses conta uma história dele, lá para trás, ele era pastor, eu não era da igreja na época, que apareceu um profeta, e ele falou para os pastores lá, falou, ó, Deus está me mostrando que vocês vão ficar muito ricos. E todo mundo, aleluia, né? Glória a Deus. Ele me revelou, profeta falando, onde tem ouro. Fazenda tal, em tal lugar, cidade aqui em Goiás, vocês podem ir lá e cavar que o ouro está lá. Deus me mostrou e é para vocês vão ficar. E aí, eles foram, contrataram um garimpeiro, os pastores.
Coisa de crente, doido. E o garimpeiro cavou, mas cavou, gente, que quase chegou no Japão. E não achou ouro nenhum. Eles ficaram tão frustrados, falaram para o profeta, você falou e não aconteceu nada. Aí o profeta falou, porque vocês não têm fé. Mas como assim? Vocês têm que ter uma ação de fé. Por exemplo, se vocês achassem o ouro que eu estou falando que Deus tem para vocês, o que vocês fariam? Aí um falou, a gente ia comprar a TV Anguera. Então vai lá, ele falou, o profeta, vai lá e faz a proposta, pela fé. E eles não foram? Fizeram uma comitiva, também que Deus me livrou disso. Capaz que eu tinha ido. E aí, eles foram lá, bateram na porta, na época o Jaime Câmara era vivo, conseguiram uma audiência com ele, pois não, o que vocês querem? Nós viemos comprar a televisão. Ele falou, não, mas não está à venda, não. Aí eles falaram, então põe o preço. Aí ele falou, não, mas como assim? Se vocês querem comprar, então vocês têm que formalizar uma proposta de compra. Eu não estou vendendo, né? Enfim, né? Virou piada, virou nada. Você fala, por que Deus não mostrou? Sendo que Ele sabe, e Ele poderia. Porque essa não é a maneira de Deus. Como que Deus abençoa? Cada um traga do que tem. Porque Deus vai abençoar a partir do que está na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus age pela fé. Deus quer que você participe da casa dele. E ao participar da casa dele pela fé com alegria, é assim que Deus vai te abençoar. Ele poderia, estou te dando um exemplo. Mas não, Ele quer que você participe. E quer que você participe da maneira correta. Todo o propósito, tudo que eles receberam, era para construir para Deus um edifício, um lugar de bênção, um lugar de milagres, um lugar da manifestação da Shekinah, da nuvem da presença de Deus. E eles seriam ali abençoadas. Isso é poderoso. E eles então trouxeram ouro, prata, pedras preciosas. Mas a Bíblia fala que eles também trouxeram esses materiais usados para confeccionar roupa e sapato. Ou seja, ao entregarem o couro de fazer o sapato, eles estavam literalmente entregando os seus sapatos. É ou não é? É isso que eles estavam fazendo. Agora, é interessante que Deus é tão poderoso que quando você dá do que você tem, Deus vai te abençoar na área que você deu, mas numa colheita muito maior. Olha o que aconteceu. Você já viu Lucas 6,38? O que a Bíblia fala? Coloca para mim Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui em Goiás, talvez hoje em dia vocês não sabem mais o que significa essa expressão. Recalcada, sacudida, transbordante. Seu pai, sua avó vai saber. Quando eles iam encher um saco de grãos, o que eles faziam? Primeiro, recalcar, socar, para o grão assentar. Depois ele sacudia. Aí punha mais, até transbordar. É isso que Deus vai fazer com você. Vai recalcar, sacudir e transbordar. Quando você dá, a Bíblia fala que Ele dá nessa medida. E Jesus está falando. Veja. Então, o Senhor nunca disse assim, dê e não espere receber nada. Não, Ele está dizendo, dê e espere receber medida recalcada, sacudida. Porque eu quero te abençoar. Essa é a maneira que eu faço. É isso que Ele está dizendo. Pastor, pois é, o povo deu o sapato, o couro de fazer o sapato. Olha o que aconteceu. Neemias, capítulo 9, verso 21. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as vestes não envelheceram. Eles deram as roupas de fazer a roupa e o sapato. E os seus pés não incharam. Sabe o que aconteceu? 40 anos sem precisar comprar roupa nem sapato. Para nós homens, é glória. Para você mulher, é sofrimento. Hoje Deus não vai fazer isso.
com você. Ficar com um vestido por 40 anos, que vai ficar 40 anos novinho, não precisa comprar outro. Eu compartilho do pastor Luiz. Para mim, comprar roupa é sofrimento. Quando eu tenho que, ai meu Deus do céu, experimentar uma calça, tirar minha calça, pôr outra. Ai, meu Jesus, quando eu, oh Deus, eu pego aquele monte de calça e camisa que eu tenho que provar lá no, eu angústia. Eu sei que as irmãs adoram isso, mas eu falo sem demagogia, eu não gosto, eu detesto. Mas naquela altura, isso era uma grande bênção. Veja, eles deram o sapato e Deus abençoou o pé deles. Eles tinham sapato, eles estavam andando descalço. Só que agora, o sapato não ia envelhecer mais. Mas mais do que isso, o pé não ia inchar, porque poderia ter sapato. Mas no calor o pé incha. Já andou de avião aí 10 horas? Seu pé nem entra no sapato depois, se você tirar. Incha tudo. Mas agora não ia inchar mais o sapato. Quando você dá algo para Deus, Ele abençoa por dentro e por fora. Eles deram algo e foram abençoados muitas vezes mais. A roupa não envelheceu. Os seus pés, e aquilo era para as crianças também, né? O pastor falou que hoje eu concordo. Provavelmente as crianças cresceram e eu acho que o sapato também, milagrosamente, não duvido. Porque foi algo impressionante. O povo semeou a pele fina dos sapatos, mas colheu extraordinariamente que as suas roupas não envelheceram e os seus pés não incharam. Ele vai abençoar você de todas as maneiras. Impressionante. Deuteronômio 29, 5, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Uau! Diga comigo assim: a área que eu dou ao Senhor é a área que Deus me abençoa. Só que Ele abençoa muito mais, muitas vezes mais. Mas lembra, Deus só abençoa quando você dá com alegria. Dá coração voluntário, generoso, que eu amo essa obra, tenho sido abençoado, fui salvo aqui. Eu entro aqui, eu sou abençoado, sou aliviado na alma. Deus restaura a minha casa, meu casamento, tem prazer estar aqui na igreja. Sou abençoado, minha vida mudou depois que eu vim para cá. Se esse é o seu testemunho, você tem prazer, então você dá por isso, por amor, amém, irmãos? Por amor, por nenhum outro motivo, não é? Deus ama quando você diz que quer estar aqui porque você quer, que você está dando porque você ama a obra, isso é que Deus ama, senão não adianta dar. Vou encerrar. Uma palavra para as mulheres. Estão preparadas? A Bíblia diz que Deus pediu uma coisa para as mulheres, naquela altura. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, tinha uma bacia, que era a bacia de bronze, ficava bem na entrada, que tinha água dentro dela, que tinha saído da rocha da pedra. Loucura, hein? Era água, os sacerdotes, antes de entrar, tinham que olhar nela, que era um espelho, porque ela era feita de bronze naquela época, não tinha espelho como hoje, esse espelho aí, que tem um adesivo, né? Então, porque eles estariam contemplando o Senhor. Então, ao olhar para a água na bacia de bronze, o bronze era o espelho, que era bem polido, era tão polido que virava espelho. Então, o sacerdote se via, e depois do sacrifício, eles se lavavam ali. Hoje, nós contemplamos o Senhor, é o nosso espelho, né? E somos transformados naquilo que Ele é. Agora, então esse era um utensílio daquela época. Mas, pasme, quem doou o material para fazer essa bacia espelhada? Vamos ler? Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 38, verso 8. Fez também, pode chamar os irmãos aqui para tocar. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze. Do quê? Dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Era qualquer mulher? Não. As mulheres que se reuniam para ministrar. As mulheres que amavam a casa de Deus. Jesus falou assim: me dá seu espelho. Puxa vida. Vamos ser honestos. Pensam comigo. Você aguentaria viver sem espelho um ano? Pensa um pouquinho, as irmãs. Como seria sua vida sem espelho?
você ia ter que depender totalmente do seu marido. É, não é? Porque você ia falar, amor, estou bonita. E talvez o máximo que ele ia falar, não, é só aqui né? Eu ia falar sempre como eu falo, porque é verdade, você está linda. Elas, ao pedir os espelhos, Deus estava pedindo o que para elas? Me dá sua beleza. Porque a mulher precisa olhar no espelho para estar bonita. Você vê que esse negócio de ficar bonita não é de agora. O negócio já vem lá do Éden. Deus estava pedindo algo caro para as mulheres. Estava pedindo a beleza delas. Agora, sabe uma coisa chocante que aconteceu? Os historiadores contam, e eu creio nisso realmente, que depois dessa ocasião aqui, aconteceu uma explosão demográfica em Israel. A população cresceu absurdamente. Por que será, hein? Fica por conta da sua imaginação. Eu vou te contar o que eu acho que aconteceu. No mesmo princípio que Deus abençoou o pé, Deus abençoa a beleza das mulheres. Porque quando você dá beleza, você recebe mais beleza ainda. E agora, os maridos tinham que olhar para a mulher, para falar se ela estava bonita ou não, porque elas tinham que depender do que eles iam falar. Ela não estava podendo, ela não tinha espelho. Mas ao olharem para as mulheres deles, Deus começou a embelezá-las. E houve uma explosão de amor. Porque deram algo para Deus, receberam de Deus. Hoje, a beleza é o dinheiro que você gasta para ficar bonita. Às vezes, não é verdade? Às vezes uma mulher fala, eu amo a casa de Deus. Eu tenho prazer, eu quero dar. E o dinheiro que eu tenho é o do salão desse mês, sei lá. Se é o caso e você tem alegria, Deus vai te abençoar. Não tenha dúvida disso. As mulheres, ninguém fala amém, aleluia. Não, pastor, eu vou dar de outra coisa. Eu não estou mandando você dar, só estou te mostrando uma coisa, um princípio aqui, não é isso. A ideia hoje não é você dar seu sapato, nem a sua maquiagem, nem o dinheiro da sua maquiagem. Só estou te dizendo que tudo aquilo que você dá para Deus, a bênção de Deus é por dentro e por fora. É muito mais ampla. Porque qualquer dinheiro que você dá vai afetar a sua vida. No primeiro momento, talvez, não é? A sua roupa, o seu salão, sua viagem, um sonho na sua casa. Talvez você vai ter que adiar alguma coisa, porque Deus colocou um propósito no seu coração. Toda a oferta que é dada para a casa de Deus, com o propósito de abençoar a casa de Deus, com um coração voluntário, com alegria, vai retornar por dentro e por fora numa medida muito maior. Os textos da palavra de Deus nos mostram isso claramente. Tudo que você dá para edificar a igreja e a pregação do evangelho vai resultar numa grande colheita. Vocês se lembram? No evangelho de Lucas, a Bíblia fala que o Senhor estava pregando para uma multidão. Lá em Lucas capítulo 5, verso 4. Último texto. Quando acabou de falar, coloca para mim. Disse a Simão, faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Quem lembra o que tinha acontecido aqui? Olha para cá. Pedro, Jesus estava pregando, e a Bíblia fala que a multidão era tão grande que começou a espremer ele na praia. E ele falou o quê? Pedro, me empresta seu barco. Pedro emprestou o barco. E ele foi para em cima do barco, dentro da água, e de lá, daí a multidão não podia ir lá, ele continuou pregando. Só que, quando você lê toda a história, Pedro era pescador, isso era um negócio dele, era a empresa dele, empresa de pesca. Ele tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Ou seja, havia uma crise no negócio de Pedro. Eu pergunto para você, quem anda em cima da água precisa de barco? Emprestado? Jesus podia ter andado sobre as águas, ele andou outra vez. E ele podia ter pregado em cima da água. Meu Deus, por isso que eu não sou Jesus. Eu acho que eu faria isso. Por que ele não fez? Porque ele queria abençoar Pedro, querido. Olha, vou falar uma coisa para você.
Feliz é aquele que o patrão dele, em alguma situação, precisa dele. Feliz é o pobre que precisou servir um rico generoso. Vai ser recompensado. Agora, Jesus não precisa de ninguém. Mas feliz é você, quando você é o escolhido para emprestar o barco para Ele. Significa que Ele quer abençoar seu negócio. Ele quer abençoar a sua vida, porque Ele não precisa. E a Bíblia então fala, que Jesus então termina ali, e Ele fala, lança as redes para pescar. Continua. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando Deus te escolhe, querido, para dar algo para Ele, a bênção que você vai receber é tão grande, que não vai abençoar só você não. Vai abençoar todo mundo que está perto de você. Vai abençoar sua família, vai abençoar seus amigos, vai abençoar suas gerações. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo isso para você com todo temor do meu coração. Falo para testemunhar, não é coisa que eu fico contando. Deus sabe, eu não falo para me gloriar. Pelo contrário, hoje eu falo com entendimento que homem abençoado sou eu. Quando eu estava desempregado, eu fazia seminário. Eu morava de favor, num apartamento de 40 e poucos metros. Não era meu, era emprestado. A gente não tinha dinheiro para nada. Eu tinha tido um Chevette a álcool, fundia o motor, eu vendia, andava de ônibus. Sobrou o dinheiro para comprar uma Panorama. Se você não sabe, procura no Google. A álcool. Era um banquinho de plástico, batia aqui. Eu paguei R$830 nela. Naquela época, acho que era cruzeiro, sei lá o que era. É o que sobrou do Chevette fundido. E eu fazia seminário. Eu tinha um chamado já para ser pastor. As pessoas falavam para mim, você está passando aperto, sem dinheiro nenhum, desempregado, há tanto tempo, você está resistindo a Deus. Você é pastor. Por isso que você não tem nada. Vai logo para a igreja. Eu era líder, envolvido, discipulador, fazer seminário, poderia. Eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, se é isso, eu vou. Mas eu queria falar uma verdade para o Senhor. Eu não queria ser pastor, porque não dei certo em mais nada. Não queria. Eu queria ter a graça de dar algo. Me abençoa. E eu senti alegria nessa oração. E Deus me deu. Ele abriu a porta. Você sabe meu testemunho. Fiquei 4 anos e 4 meses numa multinacional. Ganhei muito dinheiro. Ganhei salários às vezes hoje de 50 salários mínimos, 50, 60 mil. Não era todo mês. Ou às vezes ganhava mesmo, mas sempre muito. Ganhei muitos prêmios. Viajei para todo lugar. Comprei casa, carro. Deus me abençoou tanto. Quando foi em 93, a pastora Luísa tinha morado na Inglaterra 1 ano para estudar. Ele voltou. Nós começamos aqui o núcleo do Jardim América. E ele falou, a gente precisa reunir alguns irmãos. Eu morava nessa casa que eu comprei nesse emprego, aqui. Ele falou, pode reunir lá na sua casa? Pode. Nós reunimos lá na garagem da minha casa, as primeiras reuniões, que você viu aqui no filme. 50 irmãos. E isso foi em março. Quando foi em junho, o pastor, a gente já tinha uns 200 irmãos, a gente estava reunido aqui no barracão. E eu estava lá, feliz da vida, ganhando meu salário. Tinha comprado um carro lindíssimo para minha mulher, chique. Pus um laço vermelho. Os homens aí vão lembrar, Santana GLS, aquele que tinha, vinha por dentro e por fora, lembra, Faustão? Monocromático, 4 portas. Eu tinha dinheiro para isso. Eu tinha prosperado muito. Dei para Marília, dei com um laço. Aí, o pastor Luiz falou para mim, não, Pedrosa, eu
estou sentindo de Deus te convidar para vir ser pastor comigo. Sabe aquele filme? Eu falei, nossa. Sabe quanto que era o salário? 1.200. Eu sabia, porque eu participava das coisas. Eu vi o filme de novo, falei, meu Deus do céu, vou viver isso tudo de novo. Fiquei assim, aquela crise terrível, porque a igreja era pequena, a gente não sabia o que ia acontecer para frente, o salário era muito baixo, e agora eu estava desfrutando uma época tão próspera. E o Senhor me lembrou aquela oração. Lembra que você me pediu para ser pastor, não por falta de opção? Eu falei, puxa vida, é verdade. O Senhor está me dando a graça de deixar algo para dar para o Senhor, para edificar a casa de Deus. Eu dei minha vida, dei meus dias, e eu não me arrependo. Quanto mais eu dou a minha vida e o meu tempo, mais Deus multiplica a minha saúde e a minha produtividade. Falo para você na presença de Deus. Eu testemunho isso para os irmãos. Naquele dia eu me lembro, eu parei lá na porta do emprego da Marília para buscar ela. Eu despedi do meu chefe, nunca mais eu voltaria lá. Eu lembro como hoje eu parei o carro, eu lembro de poucas coisas de 27 anos atrás. E eu parei, fiquei lá esperando, pensando o que eu fiz. Topei ser pastor. Fiquei assim, passou falei, meu Deus, como que vai ser? O Espírito Santo falou para mim, eu me lembro como hoje, ele falou, olha, você, durante esse tempo, eu dei muitas ofertas, abençoei muita gente, tive a graça de dar até carro para os outros, quando eu trabalhava lá. Deus falou para mim, hoje, você está plantando sua lavoura inteira. Eu lembro dessa palavra. Ele só falou isso para mim, você vai colher. Eu esqueci isso. E o Espírito de Deus tem me lembrado muitas vezes. E muitas coisas que acontecem, muitos milagres. Muitos milagres. Ele me lembra, eu estou te recompensando. Com saúde, com prosperidade. Nunca me faltou nada. Pelo contrário, Deus tem me... Eu estou te contando um testemunho particular para te dizer que é assim também na sua vida. Que você dá com alegria, você vai receber muitas vezes mais. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele deu a empresa dele para o Senhor e se tornou um barco magnético de peixes. A Bíblia fala que tanto peixe que quase afundou. Eu não sei, eu sou metido a pescador, e eu já vi cenas no rio que os peixes pulam dentro do barco. Tem pescador aí que já está comigo nisso? Então não é mentira não, vocês sabem disso. Eu creio que aquele dia os peixes pulavam dentro do barco do Pedro, porque a bênção de Deus, quando ela chega na casa de alguém, transborda. Portanto, meu irmão, eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Eu realmente acredito que Deus, nesse ano, o Espírito de Deus falou algo no meu coração. E falou ao coração do pastor Luiz também. Falo isso sem temor, sem medo, né? Com temor, mas sem medo. Deus me mostrou que muitas pessoas na igreja vão prosperar muito. E que nós vamos ser uma igreja de muitos milionários. Porque nós somos uma igreja inquieta. A gente não para de abrir igreja, a gente não para de enviar pastor. Eu conheço igrejas que têm milhões na conta, mas não abrem uma igreja. Nós abrimos 1.300 em 25 anos. Irmãos, isso é, se você ler aí a história, pouca gente, é muita graça de Deus. Por quê? Porque a gente gasta tudo. A gente gasta tudo. A gente gasta porque a gente quer fazer a obra avançar. Todos os anos a gente tem propósito com as ofertas. Esse ano a gente vai pagar a usina elétrica da Videira, porque nós gastamos 150 mil por mês de energia.
todos os 10 prédios e as chácaras, tudo. Ou seja, são quase 2 milhões por ano. Dá para fazer um prédio, dá para abrir muitas igrejas, dá para fazer muita coisa. Então a gente vai fazer isso, não vai zerar a conta, porque não tem jeito, tem que pagar uma parte da rede. Então deve cair para 30, 40 mil. Mas ou seja, nós vamos passar a ter mais de 100 mil de sobra por mês. Quanto a gente não pode fazer com isso? Irmãos, concordam? Isso é importante? Economia é importante, mas a gente não quer pegar dinheiro no banco. Então a oferta desse ano vai ser destinada para isso. Nós já contratamos o serviço e cremos que isso vai ser uma grande bênção para a obra de Deus. Mas, ao dar, você, como eu disse aqui hoje, é que vai ser abençoado. Acredite em mim. Mas, por favor, de verdade, só faça se você tiver alegria. Só faça se você tiver propósito no seu coração, voluntário. Pastor, eu tenho alegria, tenho propósito, mas não tenho dinheiro. Peça a Deus. Sabia que Deus dá semente ao que semeia? A Bíblia diz, Deus dá semente ao que semeia. Então, se você pedir, Deus vai te dar. Pastor, eu tenho dinheiro, mas eu não sei quanto que é a semente. Pergunta para Deus. Você deve orar, de verdade. Eu oro, eu já estou orando. Falo, Deus, o que eu quero dar? Minha vida é sua. Eu quero dar. Eu quero expressar a minha generosidade. Eu quero dar com alegria. Eu quero algo que faça diferença, porque eu sei que todos os anos Deus tem uma colheita enorme para mim e eu quero plantar. E eu tenho alegria para dar. E Deus é que vai falar no seu coração. Dê o que você tem, segundo o que está proposto no seu coração, colocado pelo Espírito. Faça com alegria. Senão, não faça. Primeiro ore, tenha revelação, depois você vai passar a fazer isso. Talvez você não era um dizimista. Esse ano você não foi um dizimista, mas você quer começar a ser. Também é um bom momento. Esquece para trás, você não está devendo nada. Tem irmão que fala, eu queria começar a dar o dízimo, mas eu já estou devendo 1 ano. Pelo amor de Deus, irmão, você não deve nada. Você está perdoado, isso aqui não é carnê, não. Esquece o que ficou para trás. Mas se você está tendo revelação agora, é agora que você tem que começar. E você vai começar a entrar num ambiente que você não faz ideia do que é o mundo espiritual. Deus vai testificar no seu coração. Eu não sei quantos irmãos gostariam de pegar um envelope da oferta das primícias, que é para ser entregue terça-feira. Se você for viajar, quiser entregar hoje, você pode. Mas primeiro eu quero entregar, fica com a mão erguida, os pastores e os servos me ajudam. Você pode pegar um envelope. Esse envelope você vai guardar para você trazer terça-feira, tá bom? Você vai orar na sua casa. Nós vamos te entregar também uma fichinha dos seus alvos. Se você quer participar disso, bem rapidinho, tem mais irmãos, podem me ajudar, outros irmãos aí que não são servos também. Cadê a rede do Guilherme aí? Deus servos. Outros irmãos podem ajudar também, rapidinho. Eu quero orar por você. Quero que você saia do seu lugar, pega seu envelope e venha aqui para frente. Eu quero que você que vai dar o dízimo hoje, venha aqui para frente. Você que vai ofertar, eu vou orar por você. E você que vai ofertar dia 31, eu quero orar também hoje. Hoje você não vai entregar, mas você vai receber oração. Porque eu quero orar para que Deus coloque no seu coração o que você quer dar. Talvez você está até orando ainda para receber, e Deus vai trazer um dinheiro, sei lá da onde, e você vai saber que é uma semente que o Senhor está colocando no seu coração. Pode vir aqui para frente, chega bem aqui para frente. Quero realmente orar pela sua vida. Quero ver você próspero, abençoado. Deus não vai fazer uma coisa nova? Você crê nisso? Quantos aqui não tem casa própria e gostaria de ter uma casa própria? É uma coisa nova, Deus vai te dar. Pastor, como diz o pastor Luiz hoje, eu tenho, mas eu moro do lado de lá do córrego. Eu queria morar do lado de cá, você sabe. Muda muito. Deus vai mudar. Você vai literalmente atravessar o córrego. Deus vai te dar um upgrade, Às vezes é o seu casamento, não sei. Deus vai te abençoar. Algo novo vai acontecer na sua vida, porque você está fazendo por alegria, sem fardo. Então, primeiro eu quero orar por você que vai entregar no dia 31 a sua oferta das primícias. Põe a mão no seu coração. Só fala para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu dou? Eu quero fazer com alegria.
eu quero fazer voluntariamente, eu quero fazer como um príncipe, quero participar. E se eu não tenho, me dá para eu poder dar. Eu quero dar. Quero, porque eu tenho sido abençoado. Entendi que serei muito mais. Quero colher, quero receber do Senhor, e eu vou plantar. Ó Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Senhor, livra-nos de dar uma oferta por coerção, por medo, por obrigação. Não, jamais. Nós já somos um povo abençoado. Ó Deus, mas dá-nos alegria para ofertar, dá-nos voluntariedade, dá-nos nobreza. E eu oro para que o Senhor coloque o valor no coração de cada irmão, a semente, que eles saibam da parte do Senhor, ouvindo a voz do Teu Espírito, que eles devem dar, que ao fazerem, façam com fé, façam com alegria, façam com voluntariedade, por amor, porque fazendo assim, eu sei que vão receber uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Também eu abençoo a vida dos dizimistas que estão entregando o seu dízimo aqui hoje, que também é uma semente poderosíssima, porque reconhecem a fonte de todas as bênçãos, que é o Senhor. Que o Senhor possa transbordar na vida deles. Eu profetizo que o seu dízimo, ó Deus amado, que o seu salário será o seu dízimo, de tanto que vai crescer. Abençoa as ofertas que são entregues aqui todos os domingos, que o Senhor possa retribuí-los muitas vezes mais. Pega suas mãos para o alto, diga: eu faço parte dos nobres, eu dou com alegria, com nobreza, com voluntariedade do meu coração, porque eu amo o Senhor, eu amo essa obra, eu participo com alegria e espero do Senhor o seu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Pode entregar a sua oferta, o seu dízimo. Não vai embora sem dar um abraço, pelo menos 3 irmãos. Eu te espero aqui amanhã às 19h30